Olá, a paz do Senhor. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e nós vamos dar continuidade nesta segunda aula da Isagoge Bíblica ou Introdução Bíblica. E nós vamos continuar a partir da teologia exegética. A teologia exegética ela inclui os seguintes estudos: a filologia sacra, que estuda as línguas originais em que os textos sacros foram escritos, que foi o hebraico, o aramaico e o grego. Então, a escritura toda foi escrita nesses três idiomas. Apesar de que na faculdade ou no curso do seminário você não consegue estudar esses idiomas, essas línguas, de uma forma exaustiva, ou seja, de uma forma bem aplicada. Por quê? Porque para eu estudar essas línguas da forma como deveria, é um curso só para cada uma delas, um curso de hebraico, um curso de aramaico, um curso de grego. Porém, na faculdade, por exemplo, você aprende esses idiomas de forma técnica, né? Ou seja, aprende algumas palavras, alguns verbos, que é um tipo de leitura instrumental. E o que acontece? Infelizmente, por nós não conhecermos os idiomas originais, a gente tem uma certa desvantagem. Por quê? Porque quem conhece os idiomas originais tem mais condições de fazer uma interpretação mais rigorosa e com mais argumentos, né? Com sustentação. Por quê? Porque ele entende aquele idioma. As nossas Bíblias, por exemplo, são traduzidas, né? São traduções. Então, por exemplo, o hebraico não tinha vogais. Então, muitas vezes não tinha uma palavra para colocar ou completar. Então, o que se faz geralmente? Os tradutores pegam o pensamento, pega a ideia que está ali e passa, né, como uma tradução. Então, é importante, né, para quem tem desejo, para quem tem vontade, tem condições e tempo de estudar as línguas originais, né, que vai fazer com que você tenha assim, uma vantagem enorme. Tem muitos pregadores, muitas pessoas que não estudam, né, as línguas originais e pegam pequenas palavras, né? A palavra no grego, a palavra no hebraico. Né? Irmão, que acontece? Se você não estudou mesmo a filologia sacra, você não conhece bem o idioma, e procure não fazer isso. Por quê? Porque se você falar isso para as pessoas, não vai resolver muita coisa, não. Pode até parecer que você sabe muita coisa, mas se não sabe, é melhor pregar de uma forma mais coerente, né, na nossa língua e deixar esses detalhes, né, para quando você realmente souber, né, estudar o hebraico, o aramaico e o grego. Para quem tem condições e tempo, é excelente e excepcional você estudar os idiomas, né, originais das escrituras. Bom, outra linha dentro da teologia exegética é teologia histórica. Veja bem, como o nome já diz, né, histórica, ou seja, ela vai tratar do desenvolvimento histórico da doutrina e se preocupa com as variações sectárias e afastamentos heréticos da verdade bíblica, que aparecem durante a era cristã. Como o próprio termo indica, a teologia histórica, também conhecida como história da teologia ou história da doutrina, tem uma estreita conexão com duas áreas muito importantes, que é a teologia, a história da igreja, né? E a teologia cristã. Vamos para o próximo slide. Bom, então, ainda dentro da divisão aqui da teologia histórica,
né, nós abrange, primeiro, a teologia histórica trata do desenvolvimento histórico da doutrina e se preocupa com as variações sectárias e afastamentos heréticos da verdade bíblica que apareceram durante a era cristã. E ela tem essas duas mãos, que é a história da igreja, né? Ou seja, a história da igreja ela não terminou em Atos, né? Capítulo 28. A história da igreja ela continua. A história da igreja como um registro que é deixado da sua origem, ela vai até Atos 28, mas a história dela continua. Então, a história da igreja é importante nós conhecermos a história, como se desenvolveu, né? As igrejas primitivas, depois como foi aí durante a Idade Média, depois a Reforma Protestante, e é muito importante a gente conhecer a história da igreja no aspecto completo até os nossos dias de hoje, porque ela ainda não acabou. Então, ela é o relato interpretado da origem, veja aí, origem, progresso e impacto do cristianismo sobre a sociedade humana. Ela é baseada em dados organizados e reunidos a partir de fontes arqueológicas. Depois nós temos aí a história das missões. Então é a parte da história da igreja que se dedica ao estudo do movimento missionário, desde a antiguidade até hoje. As missões ela têm uma história, né? Tem um início. Né? Podemos dizer que o início da história das missões foi quando Jesus, né, disse para os seus discípulos, né, ide, pregai o evangelho, né, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos que ali é o início, o princípio, né, vamos dizer, o pontapé inicial. Né? Então, a história das missões. Nós temos também a história dos credos e confissões, né, que são os credos e confissões da Igreja Cristã, sempre nos reportam as origens e ao desenvolvimento histórico da nossa fé. Os credos, né, e confissões foram os primeiros textos, né, da Igreja Cristã no seu início, quando ainda não havia um desenvolvimento teológico sistematizado, organizado como nós temos hoje. Então, tinha alguns credos, por exemplo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Creio em Jesus Cristo, né? O Salvador que veio em forma humana, creio no Espírito Santo. Então, esses credos que acontecem logo no primeiro século, é para fazer o quê? É para ajudar com que aqueles que ingressem na fé, né, que ingressassem na fé naquele período, tivessem, né, uma confissão, né, de fé, tendo esse padrão que é os credos. São vários os credos que nós temos hoje, que nessa disciplina você vai acabar estudando. Então, nós temos aí também a história das doutrinas. As doutrinas têm uma história, desde os tempos dos primeiros tempos da história da igreja, viu-se a necessidade de sistematizar a fé cristã. Então, é a parte da história da igreja que se preocupa com o desenvolvimento doutrinário da igreja. Então, só para dar uma pincelada aqui, logo no segundo século, o gnosticismo e outro nestorianismo e outras heresias começaram a surgir e ficar muito forte. E como a igreja não tinha uma doutrina organizada, sistematizada, os pais da igreja, né, que são os primeiros pais da igreja do século II, começaram a trabalhar nessa questão de formular e sistematizar as doutrinas cristãs para que as heresias, os ensinos que não eram corretos, os ensinos que não eram tidos como os ensinos de Jesus ou dos apóstolos fossem retirados. Então, a partir daí, a doutrina vai nascer, porque discussões, por exemplo, como a Trindade, foram séculos de discussões para poder explicar isso. Por quê? Porque o pagão chegava, né, e dizia assim para o crente: Jesus é Deus? Jesus é Deus. Ah, tá bom. O Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é Deus. E Deus está lá no céu? Sim, Deus está no céu. Então, você também é um politeísta. São 3 deuses.
Então vocês não podem nos acusar de politeísmo, sendo que vocês creem em 3 deuses. Então, para explicar, né, como a Trindade, que até hoje é difícil para a mente humana conseguir determinar ou falar exatamente o que é a doutrina da Trindade, mas foram muitos anos de discussões. Outra questão que precisou formular a doutrina foi as 2 naturezas de Cristo, a obra do Espírito Santo. Então, todas essas questões tiveram que ser sistematizadas para que a igreja tivesse uma cara, uma característica, um ensino. Então, aí tem a história das doutrinas que foram se desenvolvendo desde lá do princípio do início do 2º século, né, até a Reforma Protestante. Bom, outra área da teologia é a teologia bíblica, né? Nós temos visto aí todas as áreas, e a área da teologia bíblica, ela tem como objetivo traçar o progresso nos diversos livros da Bíblia e descrever a forma como cada escritor apresenta as doutrinas fundamentais. Então, a teologia bíblica, ao contrário da teologia sistemática, é indutiva, isto é, a partir da pesquisa exegética faz afirmações, ou seja, parte do específico para o geral, né? De um modo geral, a teologia bíblica parte da exegese de textos bíblicos como afirmação primeira, daí elaborando afirmações decorrentes. Ou seja, a forma melhor de nós entendermos a teologia bíblica é justamente entender que a teologia bíblica ela estuda a revelação progressiva, né? Em cada livro da Bíblia, como que a revelação de Deus, da salvação do homem, ela se dá, então, até chegar, né, às suas conclusões. E a teologia sistemática, ela depende da teologia bíblica, né? É um resultado praticamente da teologia bíblica, só que com um pensamento mais filosófico. Bom, a teologia bíblica preocupa-se com a doutrina em um livro, quer no Antigo, quer no Novo, em particular, né? Então, ela vai estudando, por exemplo, salvação, conceito de salvação. O que a Bíblia diz sobre salvação? A teologia bíblica ela vai estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim por diante até chegar ao Apocalipse, para formar uma doutrina que abrange todo o desenvolvimento desse conceito, salvação, como é que era a salvação no Antigo, o que é a salvação no Novo, como que é a salvação. Então, tudo que se relaciona ao conceito de salvação, dentro da teologia bíblica, ele vai ter que ser estudado livro por livro, né, para chegar aí às suas conclusões. Tá? E a teologia bíblica ela tem algumas divisões que são a teologia do Antigo Testamento, né, que é a teologia do Antigo Testamento é a ciência que trata da natureza de Deus e da sua relação com o universo. Propõe-se a expor de modo mais ordenado possível as grandes declarações da verdade divina e o propósito das atividades de Deus na história e na vida do povo de Israel. Então, a teologia do Antigo Testamento vai estudar o Antigo Testamento e toda a manifestação, toda a revelação de Deus, como ele traçou essa revelação, como ele executou essa revelação, dentro da história do Antigo Testamento, lidando com o povo de Israel. Agora, a teologia do Novo Testamento é o ramo da teologia bíblica que segue determinados temas através de todos os autores do Novo Testamento. Por exemplo, vamos lá, pecado. Então, vai estudar, todos os livros do Novo Testamento, no caso, só no Novo Testamento, porque é a teologia do Novo Testamento, né? Então, ele vai estudar somente o desenvolvimento desse conceito dentro do Novo Testamento.
Então, veja aí, é o ramo da teologia bíblica que segue determinados temas através de todos os autores do Novo Testamento. E depois funde esses 4 individuais num conjunto abrangente. Estuda, portanto, a revelação progressiva de Deus em termos da situação vivencial na ocasião da escrita. Essa disciplina enfoca o significado mais do que a aplicação, isto é, a mensagem do texto para os seus próprios dias, mais do que para as necessidades modernas, além de discutir a problemática geral do Novo Testamento. Então, ao estudar a teologia do Novo Testamento, nós vamos focar o significado para aquele momento, para aquela situação e como ele foi se desenvolvendo, tá? Para depois fazer uma ponte e trazer para os dias atuais. Agora nós temos aí uma outra disciplina dentro da teologia, que é a teologia sistemática. A teologia sistemática é a que mais nós encontramos nos seminários, de escolas, de congregações, de ministérios. Se estuda mais a teologia sistemática, essa abrangência que nós temos discutido aqui, ela parte mais de um currículo mais abrangente e mais, vamos dizer assim, que palavra eu posso dizer, mais abrangente e mais profundo, porque ela vai pegar todas as áreas, mas geralmente nas escolas nós temos aí a teologia sistemática, que ela vai também nos orientar quanto às questões doutrinárias. Então, a teologia sistemática é uma ciência teológica que se encarrega do material das disciplinas anteriores, por exemplo, como a teologia bíblica, com o fim de arranjá-las de forma lógica e metódica, para facilitar a compreensão e promover a aplicação prática do mesmo. A palavra sistemática se refere a algo que colocamos em um sistema. Teologia sistemática é, então, a divisão da teologia em sistemas que explicam suas várias áreas. Por exemplo, muitos livros da Bíblia dão informação sobre anjos. Então, você vai procurar em todos esses livros estas informações acerca dos anjos, para que você possa construir a doutrina da angelologia, no caso que é sobre os anjos. Nenhum livro sozinho dá as informações sobre os anjos. A teologia sistemática coleta todas as informações sobre os anjos em todos os livros da Bíblia e as organiza em um sistema, que aí é a angelologia. Isto é, a teologia sistemática é a organização de ensinos da Bíblia em sistemas de categorias. Então veja, como a gente já havia dito, ela vai procurando em todos, desde a primeira aparição, desde a primeira vez que anjo é mencionado, ela vai pegar de lá e vai ver todo o desenvolvimento histórico de como aparecem os anjos, de como a Bíblia em toda a sua totalidade, as situações que aconteceram, para que se possa organizar uma doutrina coerente com o que está revelado nas Escrituras. E temos aí a teologia sistemática, que engloba, a teologia sistemática engloba ramos como a teologia doutrinal, a teologia dogmática, a teologia filosófica, que são ramos, são ramos da teologia cristã que reúnem as informações extraídas da pesquisa teológica. Organiza-se em áreas afins, explica as aparentes contradições e com isso fornece um grande sistema explicativo, diferentemente da teologia histórica ou da teologia bíblica. Por quê? Porque essa a sistemática, como o nome diz, ela é sistemática, ela apresenta um sistema, ela apresenta uma coerência, ela apresenta uma direção, um movimento e uma forma de ser executada. Então vamos lá a divisão da teologia sistemática. A primeira divisão aí nós temos a teologia dogmática ou confessional.
Então, o que estuda a teologia dogmática? Ela estuda os ensinos contidos nos credos e confissões expressos nos símbolos da igreja. Então, ela vai pegar desde os credos, as confissões, né, igreja primitiva, até os símbolos, né, por exemplo, a cruz, o pão, o vinho, né? Então, ela vai pegar todas essas coisas e vai apontar e vai mostrar aquilo que elas significam. E a sistematização é a sistematização da defesa das doutrinas, como nos aparecem os credos e confissões eclesiásticas. Então, a teologia dogmática o termo se tornou amplamente utilizado após a Reforma Protestante e foi usado para designar os artigos de fé que a Igreja tinha feito formal, né? Ou seja, os artigos formais que a Igreja foram construindo ao longo da sua história. Um bom exemplo de teologia dogmática é o dogma ou declarações doutrinárias que foram formuladas pelos concílios da igreja primitiva, que tentou resolver os problemas teológicos e tomar uma posição contra os ensinos heréticos. Então, como eu disse, né, conforme foram surgindo as heresias, né, as questões que eram contraditórias com os ensinos dos apóstolos e até do próprio Jesus, os primeiros teólogos foram construindo a teologia dogmática para que esses ensinos heréticos não tomassem a igreja, não se infiltrassem e desvirtuassem o ensino considerado ortodoxo, né, como ensinos errados que foram surgindo ao longo do caminho. Nós temos aí duas perspectivas, né? A teologia sistemática pode ser dividida em dois ramos principais. A teologia dogmática ou fundamental, que expõe e estuda sistematicamente as verdades fundamentais da fé, que são verdades eternas e obrigatórias para todos os cristãos nos seus aspectos materiais e formais. E também a teologia moral, que estuda os preceitos éticos, né, contidos na doutrina revelada, ou seja, aplicando-os ao cotidiano da vida do homem e da igreja. Então temos aí essas duas perspectivas, esses dois ramos que estão também englobados na teologia sistemática. Bom, a teologia sistemática, vamos ver aqui as disciplinas da teologia sistemática. Primeiro nós temos a teologia propriamente dita, ou teontologia, ou seja, a doutrina de Deus. O que ela estuda? Quem é Deus, como Deus age, né? Como Deus organizou a salvação, como Deus fez todas as coisas. Então vai estudar a pessoa de Deus. Só que, como eu já disse, de que forma? Pegando, né, do Apocalipse, do Gênesis até o Apocalipse. É uma coisa interessante que a gente aprende na teontologia, é que a Bíblia nunca procurou provar a existência de Deus. Ela simplesmente diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, estudar a pessoa de Deus é algo desafiador. Por quê? Porque o nosso Deus ele não tem início e não tem fim de dias. Nós temos um ponto na história em que viemos à existência, criados por Deus, mas Deus ele é antes da criação. Então, a gente só consegue formular uma teologia sobre Deus a partir daquilo que está revelado nas Escrituras. Fora isso, fica difícil. E aí, dentro dessa doutrina, a gente vai ver as várias fontes das quais nós podemos extrair verdades sobre Deus. Tá? Alguns pegam a teologia natural, né? Ou seja, as coisas criadas que apresentam a existência de Deus, e por aí vai essa doutrina que é muito rica, que é importante você estudá-la. Depois nós temos a cristologia. Cristologia, o nome já diz, né? É a doutrina de Cristo, né? Ou seja, quem é Cristo, qual foi a sua obra, né? Qual foi a abrangência da sua obra, tudo a respeito do que Cristo realizou na terra,
para que o homem fosse salvo, né? Por esse sacrifício que ele fez na cruz do Calvário como uma expiação para a humanidade. Então a cristologia vai estudar o Senhor Jesus nos seus pormenores, não somente o Jesus divino, mas também o Jesus histórico, né, que é fundamental na cristologia, a estudar a pessoa de Cristo como um ser humano que sofreu, que sentiu dores, que sentiu fome, que teve sede, que sentiu cansaço, assim como todos os homens naturais sentem e vivem, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e que hoje, né, exaltado, né, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, é muito bom a gente conhecer a doutrina da cristologia, que também é mais uma disciplina da teologia sistemática. A pneumatologia, né, pneuma, né, vento, né, e logia, que é estudo, que vai tratar da doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como ele se manifesta na Trindade? Qual é a sua função na criação? Qual é a sua função agora, após o sacrifício da redenção estar completo? Então, como que ele aplica a salvação no coração humano? Então, tudo isso a pneumatologia vai estudar. Depois nós temos aí a antropologia teológica, né? Antropo, né? O homem, que é a doutrina do homem. Quem é o homem? Como é este homem? Né? Quais são as características desse homem? Tá? Aí você vai abranger aí alguns, né? Usando a tricotomia, outros dicotomia. Nós, pentecostais, dispensacionalistas, nós somos da tricotomia, ou seja, o homem possui, né, o espírito, a alma e o corpo. Tá? Algumas linhas só falam dicotomia porque abrangem alma e espírito como praticamente a mesma coisa, mas nós somos da linha tricotômica, que diz que o homem tem espírito, alma e corpo. Depois nós temos aí a soteriologia, que também faz parte de uma das disciplinas da teologia sistemática. A soteriologia, sotério, né, salvação e logia. Então, a doutrina da salvação, né, como nós alcançamos a salvação, que foi preciso para se alcançar a salvação, como foi desenvolvido todo o trabalho de salvação pelo Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus. Então a soteriologia vai tratar desde o período do Antigo Testamento, quando quem morria pelos pecados do povo eram os animais, até a cruz de Cristo, né? E também a abrangência e significado da sua morte na cruz, mas também da sua ressurreição para a salvação do homem. Depois a eclesiologia, que é eclésio, né? Igreja, e logia, que é tratado. Então a eclesiologia vai tratar da doutrina da igreja. O que é igreja? Igreja, para que é a igreja? Quais são as características da igreja? Qual é o propósito da igreja? Tudo isso nós encontramos na doutrina da eclesiologia. Depois nós temos a escatologia, né? Escatologia, escatos, né? Que é últimos, né? Então é a doutrina das últimas coisas, o que a Bíblia revela sobre as últimas coisas, qual a relação da revelação das últimas coisas contida no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quais as linhas de pensamento que se desenvolveram, né, durante a história da igreja, né? Hoje nós temos os tribulacionistas, os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas. Então, tudo isso é abrangido na escatologia bíblica. Depois nós temos a teologia dos sacramentos, né? Para nós cristãos da Reforma, nós temos dois sacramentos, né? Praticamente, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Por exemplo, a igreja romana já tem o casamento e tem alguns outros tipos de sacramento. Mas para nós, os sacramentos fundamentais que nós temos dado pelo Senhor Jesus Cristo foi o batismo nas águas e a Santa Ceia.
Depois nós temos aí a martiologia, né? Ou seja, a martio, né? Que é pecado, e logia, que é doutrina. Então, a doutrina do pecado. O que é pecado? Né? Como o pecado se dá na vida humana? Quais são os prejuízos que o pecado traz para a vida humana? Então, tudo isso nós encontramos na martiologia. Aí nós temos aí a angelologia, né? Que já mostra aí ângelo, né? Que é anjos, a doutrina dos anjos, e também a demonologia. Alguns seminários fazem angelologia e demonologia como uma mesma disciplina, até porque os anjos caídos, né, que são considerados, né, os demônios, aquela coisa toda, mas nós dividimos, né, por quê? Porque fica mais fácil da gente compreender a função, quem são, foram criados, não foram criados, né, o que se dá, né, com os anjos, né, a demonologia, como se manifesta, o que é realmente um anjo caído, o que é realmente um demônio, quem é o diabo e tal. Então, todas essas coisas nós encontramos na doutrina da angelologia e da demonologia. Depois nós temos aí a teologia apologética, que é a defesa, né? Só que a teologia apologética, ela é tanto bíblica quanto filosófica. Então, o discurso sistemático e argumentativo na defesa da origem divina e da autoridade da fé cristã. Por que ela é tanto bíblica como filosófica? Porque, veja, que o estudo da teologia, ele tem muito... ele é muito ligado ao mesmo processo que é utilizado na filosofia, né? A filosofia, ela nasce, né, do espanto, né, do curioso, né, do porquê disso, porquê daquilo. E a teologia, ela também vai seguir mais ou menos essa linha, né, do porquê. Por que é assim? Por que não é assim? Por que não cremos assim? Por que não cremos assim? Então, a teologia apologética como defesa da fé é uma das disciplinas importantes para aqueles que querem desenvolver um estudo mais aprofundado da teologia. E nós temos aí a teologia prática. Agora, perceba bem, nós vimos toda a teologia apologética, a sistemática, né, a dogmática, tudo isso, né, tem que desembocar justamente nisso, na teologia prática, ou seja, na prática, né, na aplicação dos resultados do conhecimento, do entendimento, de tudo aquilo que nós aprendemos nas outras disciplinas, tem que culminar com a prática, né? O próprio apóstolo Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes. Então, na teologia, isso é a mesma coisa. Quando você vai estudar teologia, você não vai estudar teologia para ensinar os outros. A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que você vai estudar teologia para você mesmo primeiro, para aplicação na sua vida, para depois, né, se você tem a chamada para ser professor, para ministrar, para pregar, você vai levar aos outros. Então, a teologia prática relaciona-se com a aplicação prática dos resultados da investigação teológica, né, que foi desde o começo nós estamos aqui tratando, desde a aula passada. Então, é importante, né, que nós entendamos isso, né? A teologia prática tem que fazer parte também da nossa vida, não só a teologia teórica, como praticamente a maioria das outras disciplinas nos apontam. Então, particularmente no que concerne à obra do ministério cristão, procurando aplicar à vida prática aquilo que outros departamentos da teologia contribuem. Ela abrange também, vamos ver aqui, ela abrange a homilética, né? O que é a homilética? A homilética é a ciência na construção, né, da mensagem, de como eu vou aplicar, de como eu vou organizar. Então, a homilética está muito ligada a duas disciplinas, que é
a exegese, né? Primeiro estudo a exegese para entender o texto, depois eu faço a ponte hermenêutica e depois para transmitir, né? Porque a homilética também vai abranger a oratória, aí para transmitir eu vou estudar a homilética para que eu possa ter mais facilidade para poder transmitir, né, a mensagem de Deus para as pessoas. Nós temos aí a organização eclesiástica, né, que em alguns seminários chama de administração eclesiástica. Ela é muito importante por quê? Porque a gente aprende, né, como deve ser administrado a igreja. Nós temos a liturgia, né? A liturgia é a prática, né, de toda a teologia que uma igreja pode ter. Você quer conhecer melhor uma igreja e o que ela acredita, é só você prestar atenção na liturgia dessa igreja, porque toda a teologia que nós temos e acreditamos, ela tem que culminar também na liturgia. E a educação cristã, né? A educação cristã vai tratar bastante da questão moral, da questão de procedimentos, né, da vida do cristão, da vida da igreja. Nós temos aí, para terminar aí, mas os outros aspectos do estudo teológico. Filosofia da religião é uma outra área importante de estudos dentro da teologia, que a filosofia da religião estuda com métodos próprios da filosofia os aspectos mais gerais do fenômeno religioso, ou seja, a linguagem religiosa, né, os credos religiosos, né? Então, o filósofo deve instruir, né, racionar, descrever, fundamentar, guiando-se pelo que ele próprio deve comprovar, e não pelo testemunho de uma autoridade, que se trate de uma igreja, que se trate de uma revelação divina. Esta atitude é essencial na filosofia da religião, para que ela não se transforme em teologia apologética. Então, é a experiência do filósofo, daquele que está estudando a filosofia, né, para descobrir, né, ou seja, descobrir todos os aspectos gerais do fenômeno religioso, né, sem pegar da experiência do próximo, ele mesmo comprovar através dos métodos de estudos filosóficos que ele pode fazer para alcançar o seu objetivo. Nós temos aí a psicologia da religião, né, também é uma área importante, porque nós tratamos com pessoas e nós precisamos conhecer alguns aspectos psicológicos. Então, a psicologia da religião é o estudo científico da consciência religiosa. Procura explicar com critérios científicos e sem recorrer ao conteúdo da revelação os processos que levam o homem a sentir, por exemplo, uma experiência de culpa ou de salvação, ou ter sentimentos de comunhão com Deus, que é transcendente, ou seja, que está muito além da nossa compreensão. Então, a psicologia da religião, ela vai estudar, né, esse fenômeno, como se dá, né, como que acontece, né, esse sentimento, estou salvo, o sentimento de culpa, não tenho culpa, não tenho culpa. Então, tudo isso, através das metodologias da psicologia da religião, abrange esse estudo que também é muito importante. Nós temos também, por exemplo, psicologia pastoral, né? Por exemplo, quando você vai aconselhar uma pessoa, como é que você faz? Se essa pessoa se for uma mulher que está na menopausa, você tem que conhecer, né, como que uma mulher na menopausa ela se comporta, o que ela sente. Ou você vai tratar com um idoso, um homem mais de 60 anos, que agora está começando a ficar mais fraco, né? Como é que é essa transição de perder aquela vitalidade para começar a entrar na velhice. Você vai aconselhar um jovem, como é que é a cabeça do jovem, como é que é a cabeça do adolescente. Então, tudo isso a psicologia da religião vai também destacar. E nós temos a fenomenologia da religião, né? O nome já praticamente já apresenta o que é. É o fenômeno, é o estudo do fenômeno religioso, ou seja, o que a religião representa para o homem, qual o seu impacto e
como que surgiu, como que aconteceu, quais são os seus aspectos, suas características fundamentais. Tudo isso a gente encontra na fenomenologia da religião. E por fim, meus queridos, nós temos aí a sociologia da religião. Ou seja, o homem é um ser social, né? Então, como que acontece a questão da religião dentro da sociedade, né? Isso é muito importante. Então, olha aí, a religião é um fenômeno religioso, é um fenômeno humano, no sentido de que tem a ver com a resposta que o homem dá à revelação de Deus. Mas o próprio homem, que é sujeito da religião, é um ser social, vive sua experiência religiosa no meio comunitário, associa-se aos outros para o culto e para a divulgação da fé e cria diversas instituições para levar avante seus propósitos. A sociologia da religião estuda esses e outros aspectos. Então, a sociologia da religião, ela vai tratar mesmo, né, desse fenômeno, né, do comportamento comunitário, comportamento entre pessoas, né, relações, e isso é também uma parte dos estudos teológicos que também fazem parte deste universo teológico que é muito, deixa eu ver como eu posso dizer para você, é muito grande, ou seja, tem uma extensão muito grande de estudos, né? E é muito importante que aqueles que têm o desejo de crescer, de estudar, de compreender melhor, que entenda melhor, né, a teologia, a religião e assim por diante. Bom, meus irmãos, esta aqui é a última aula da nossa Isagoge Bíblica, né? E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, né? Quero dizer para você que aqui é apenas de uma forma bem sintética, né? Que nós apresentamos aí o estudo da teologia. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter podido aprender alguma coisa, desenvolver algum conhecimento, algum entendimento. E quero dizer também que estas aulas é para aquelas pessoas que estão começando, né? Aquelas pessoas que ainda não têm um contato direto com a teologia, que estão iniciando. Porque eu sei que alguns que já têm aí alguma experiência, para ele não vai ter nada de novo, né? Então, eu quero deixar meus agradecimentos, pedir para você que se inscrever no canal, dar o seu like e ajudar a gente aí a melhorar o canal. Eu quero agradecer a Deus, né, por tudo. Vamos fazer uma oração. Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por toda a tua graça e misericórdia. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, que todo este conteúdo, Senhor, possa trazer, Senhor, alegria, entendimento e compreensão na vida de cada um dos teus servos e servas que assistirem esta aula. Pai querido, eu te agradeço, louvo o teu nome e peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no canal e dê o seu like. Deus abençoe.